A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Gênesis, mas antes de começarmos a meditar no capítulo 3, uma breve revisão. O capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis nos contam a história da criação do mundo, da natureza, das águas, dos animais, das aves, a criação do homem e da mulher e quanto Deus criou tudo com tanto amor para ter comunhão com o homem, dando a ele o prazer da sua presença, abençoou o homem e a mulher, deu autoridade deles para cuidar dos animais, para cultivar a terra. Ou seja, o Senhor preparou um lugar maravilhoso onde o homem e a mulher poderiam crescer juntamente com a sua descendência e ser muito abençoados na presença de Deus. Bom, o capítulo 3 começa com a palavra mas, o que nos mostra que com certeza essa harmonia que havia sido construída, ela não continuaria tão harmônica depois dos acontecimentos seguintes. Do versículo 1 até o versículo 5, Moisés vai contar para nós que a serpente, que era um animal criado por Deus, se aproximou de Eva e falou com Eva. Veja bem, a serpente falou com a Eva. Se isso fosse incomum, eu acredito que Eva teria saído correndo. E o que a gente vê para o relato de Moisés é que, na verdade, ela trocou ideia com a serpente. Não temos evidências científicas para dizer que cobras tiveram cordas vocais no passado, mas o que eu posso dizer é que quem estava usando a serpente, a criação de Deus, para confundir a mulher, nós sabemos quem é essa pessoa. Essa pessoa é o inimigo, conhecido por Satanás. E eu sei que algumas pessoas não gostam de falar do inimigo, e eu também não sou uma das pessoas que ficam dando muito ibope para ele, mas se a palavra de Deus menciona, nós temos que mencionar também. A serpente era um animal criado por Deus, e o inimigo usou a serpente para falar com a mulher. E Moisés vai dizer para nós, vai mostrar desde o versículo 1, que ele faz uma pergunta para confundir, para dar a entender que Deus não era justo, que Deus não era bom. Ele vai falar para a mulher assim: não é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore? Queridos, como assim? Deus havia criado o jardim todo para que eles desfrutassem. Ele disse para que apenas uma árvore não fosse comida. E a mulher dá atenção para a serpente e começa a conversar com ela e vai dizer: não foi isso que ele disse. Ele disse que nós não deveríamos comer apenas uma árvore, mas ela acrescenta algo que Deus não havia falado, porque se você volta lá para o capítulo 2, versículo 16 e 17, o que o Senhor disse foi: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem ela, vocês vão certamente morrer. Morrendo, vocês vão morrer. Eu já expliquei isso para você no último episódio. E ela acrescenta algo. Ela diz que eles não poderiam comer e nem tocar. E aí no versículo 4, qual é a estratégia do inimigo? Ele vai dizer: mas é claro que isso não vai acontecer. Na verdade, se vocês comerem, o que vai acontecer é que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, assim como Deus o é. Ou seja, primeiro a serpente, sendo usada pelo maligno, questiona, querendo dar a entender que Deus não é bom, que Deus não é justo, que Deus estava proibindo eles. E depois, então, ela diz: imagina, isso que ele falou não é verdade. E essa estratégia, queridos, foi usada no jardim e é usada desde sempre nas nossas vidas. O inimigo usa pessoas, o inimigo usa pensamentos, o inimigo sugestiona situações para nós, coloca laços como lhe é próprio. Não é à toa que João 8,44 chama o inimigo de pai da mentira. Jesus fala que ele é o pai da mentira. Ele sempre quer fazer com que a nossa mente absorva ideias que não são verdadeiras a respeito de nós, a respeito de quem nós somos, o que nós temos, da nossa família, do nosso futuro, da nossa capacidade. A intenção dele é realmente fazer com que a gente troque a verdade de Deus, receba como verdadeiro a mentira que ele nos traz. Ele usou essa estratégia com Eva e funcionou. A palavra de Deus vai dizer no versículo 6 que quando Eva olha o fruto e ela para pensar sobre isso, ela avaliou e ela viu que o fruto ele era bom para ser comido, ele era agradável aos olhos, né? Ele era bom também para trazer entendimento, e por isso a palavra do Senhor vai dizer para nós que ela pegou o fruto e comeu, e não apenas comeu,
entregou ao homem. Aliás, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E esse versículo, ele nos faz pensar que nós somos tentados nas mesmas áreas em que a mulher e o homem originalmente foram tentados. Nós somos tentados pelos nossos olhos, nós somos tentados pelos desejos da nossa carne, nós somos tentados por essa soberba, por esse desejo de ter, de conhecer, de possuir. Enfim, a mulher comeu e ela deu ao homem. E quando eles comeram, ao contrário de se tornarem conhecedores do bem e do mal e de serem como Deus e de alguma maneira conseguirem algo a mais, como o enganador havia prometido a elas, de maneira nenhuma isso aconteceu. Na verdade, naquele momento, eles perderam o seu livre-arbítrio. Se até então eles podiam escolher o que fazer, naquele momento eles se tornaram escravos daquilo que nós iríamos entender pela palavra melhor, escravos do pecado, escravos da sua própria vontade. Porque quando eles resolveram deixar de lado a palavra de Deus, que Deus havia dado uma ordem, ele ordenou, volta lá no capítulo 2 para você ver, ele ordenou que o homem não comesse. Quando eles resolveram transgredir a lei, a ordem, a direção que Deus havia dado, em outras palavras, o que eles estavam dizendo é: nós queremos fazer do nosso jeito. E essa independência de Deus leva à ruína. Nós sabemos disso nas nossas próprias vidas. Foi assim, então, que o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu quero explicar um pouquinho melhor essa ideia para vocês amanhã. Eu vou fazer um episódio de parênteses para falar sobre isso. Mas seguindo o raciocínio do texto agora. No versículo 7 diz que os olhos de ambos se abriram. E qual foi a primeira coisa que eles viram? Que eles estavam nus. E então eles procuraram resolver o seu problema longe de Deus pelas suas próprias forças. O versículo vai dizer assim que eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui, porque mais para frente, quando nós chegarmos lá no versículo 17, o Senhor ele vai dizer para Adão assim: por ter dado ouvidos à sua mulher, à voz da sua mulher, e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Ao ler esse texto, eu não penso de maneira como se estivesse acusando Adão, porque eu sinto que realmente essa é a história das nossas vidas. Assim como Eva, a hora que a serpente começou a vir com conversa fiada para cima dela, ela poderia ter dito: obrigado pela informação, eu vou falar com meu pai no final da tarde, porque ele vai passear no jardim como ele faz todos os dias, aí eu vou conversar com ele e perguntar para ele a respeito disso, se realmente se eu comer a árvore que ele mandou, né, o fruto que ele mandou eu não comer, se realmente vai ser tão bom assim. Se ela tivesse cortado a serpente rapidão, isso não teria acontecido. Se Adão tivesse feito a mesma coisa, a hora que a mulher comeu, ele olhou para a mulher e pensasse assim: não acredito que você fez isso, o pai vai vir no final do dia, ele não vai ficar feliz com isso, então você desobedeceu, venha mulher, vamos falar com Deus. Se eles tivessem se voltado para Deus em arrependimento, as coisas não precisavam ter sido como foram. E por que eu não falo isso em tom de acusação? Porque é semelhante à minha vida e à sua. Eu e você, quando nós fazemos alguma coisa que a palavra do Senhor nos diz que não é boa, mentir, roubar, cobiçar, agir com preguiça, agir de má fé, fofocar, qualquer coisa, maledicência, pensar mal dos outros, não sei, qualquer coisa que a gente saiba que a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos fazer. Tudo que nós temos que fazer é nos arrepender do pecado, nos voltar para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu confesso diante do Senhor a minha falha. Senhor, ajuda-me a mudar de vida. Senhor, conserta os meus caminhos. Nós temos que fazer todos os dias, a cada momento que necessário, o caminho que Adão e Eva não fizeram. Porque nós vamos olhar aqui, e o relato de Moisés no capítulo 13 é que eles costuraram cintas de folhas para eles. E aí, no versículo 8, quando eles ouviram a voz de Deus e viram que eles estavam andando no jardim, o que eles fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. Adão e Eva se esconderam onde? Aqui, entre as árvores do jardim. Quantas vezes nós, diante do pecado não confessado, ou quando sabemos que fizemos uma coisa que não devíamos ter feito, né? A esposa trata mal o marido trata mal a esposa, o filho é desobediente com os pais, a gente vai se esconder no meio das árvores igual eles. E as nossas árvores muitas vezes são o videogame, as redes sociais, o bar. O lugar onde a gente se esconde pode ficar diferente, mas a gente continua, assim como Adão e Eva, se escondendo ao invés de querer resolver o problema.
E resolver o problema é tomar atitudes, voltando-se para Deus. E muitas vezes também é lógico, no nosso caso, resolvendo conversando com a pessoa que a gente ofendeu, desfazendo o que fizemos de errado. Adão e Eva tinham tomado um passo na direção errada. Teria volta? Não sei. Eles não procuraram o caminho inverso. Eles não se voltaram para Deus correndo. Quando Deus chegou, eles se esconderam. Eles não correram confessar o seu pecado. Ao contrário, o Senhor vai chamar o homem. Eu acho isso muito interessante. Chama o homem no versículo 9 e pergunta: onde você está? E quando o homem responde: eu escutei a sua voz, porque eu estava sem roupa, eu senti medo. Veja bem, a primeira vez que a palavra medo aparece, está no versículo 10, é relativo à vergonha, relativo ao pecado, relativo ao fato de ter feito uma coisa que não devia ter feito. E aí, então, obviamente, você sabe, Deus perguntou onde você está, mas Deus sabia onde é que ele estava. A comunhão estava quebrada, sabe? A intimidade. No versículo 11, o Senhor vai perguntar: mas quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Aí Adão, queridos, no versículo 12, a gente tem uma brincadeira interna aqui em casa que a gente fala assim que desde Adão a gente está sempre empurrando a culpa para o outro. Foi exatamente o que Adão fez. Deus chamou Adão por ser o homem, por ser o responsável, por ser o primeiro formado. E aí então ele fala: Adão, por que você comeu? E Adão, ao invés de dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu desobedeci o que o Senhor falou. Não, ele empurra a culpa para Eva. Versículo 2 ele vai falar assim: a mulher que me deste. Adão não só empurra a culpa para Eva, mas ainda diz: então, foi aquele presente que o Senhor me deu lá que não funcionou direito. Ele vai falar: a mulher que tu me deste foi ela que me deu da árvore e eu comi. Como se Eva tivesse enfiado na boca dele, né, gente? Não, ele pecou porque quis. Aliás, lá em 1 Timóteo 2:14 fala assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, o homem, ele comeu porque ele quis. A mulher pode até ter sido iludida pela serpente, pelo inimigo, enganada. Mas o homem, ele poderia ter parado a situação toda e ele não parou. Ele ouviu a orientação da parte de Deus e ele resolveu dar ouvidos à sua mulher mais do que a Deus. Então o Senhor se volta para Eva e fala: por que você fez isso, né? O que foi isso que você fez? E a Eva, seguindo o exemplo de Adão, disse: foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ela diz isso no versículo 13. E no versículo 14, nós vemos que Deus, ele não pergunta nada para a serpente. Ele só dá a sentença. E duas coisas são sentenciadas ali. Uma delas, queridos, no versículo 14, se refere ao animal. O Senhor vai dizer para o animal: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você vai rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Queridos, essa é a parte que se refere ao animal. Não sabemos, então, se ela andava em pé, não sabemos, então, se ela tinha pernas, qual era a diferença. De que maneira era a serpente antes de Deus trazer sobre ela a consequência do seu ato? Não sabemos. O que sabemos agora é que ela rasteja exatamente como Gênesis disse que ela viveria para o resto das suas vidas. Só que logo na sequência, a partir do versículo 15, aí o Senhor não está falando com a serpente. Está falando diretamente com aquele que estava por trás da serpente. E aí ele diz: porém inimizade entre você e a mulher. E ele estava falando do inimigo. E está falando da mulher porque está falando da geração de um descendente. Preste atenção. Entre a sua descendência e o descendente dela. Aí você pode estar pensando assim: Rita, mas a descendência do maligno, como assim? Está falando dos demônios, está falando daqueles que seguiram o inimigo quando ele se rebelou contra Deus. E sim, a gente vai ter um episódio para falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso agora. E aí, então, ele diz... Continuando, esse é chamado, inclusive, queridos, de proto-evangelho. É quando é falado pela primeira vez nas Escrituras a respeito da necessidade de um Salvador. Então, continuando, o Senhor diz: inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sim, lhe feriria o calcanhar porque Satanás faria Jesus sofrer. Sim, Jesus sofreu na cruz, Jesus sofreu na sua carne. Mas Jesus feriu a serpente na cabeça, porque a morte de Jesus na cruz, na verdade, o que foi para ele perda, para nós foi ganho. Porque Jesus se entregou na cruz como sacrifício, que nos permite voltar a ter comunhão com Deus. Uma comunhão que foi dada de graça, de presente para o homem e para a mulher, para Adão e Eva. Então, após isso, o Senhor, no versículo 16, ele fala para a mulher:
porque a decisão dela também traria consequências. E quais foram as consequências? Ele vai dizer no versículo 6 que a maneira de ter filhos seria alterada. Haveria sofrimento na gravidez, haveria dor ao ter filhos. E que também o seu desejo, a sua vontade, já não seria mais para ela, né? O homem a governaria. Ela estaria agora num relacionamento em que a sujeição seria necessária. E aí você pode pensar assim, poxa Rita, mas antes ela já não precisava andar em concordância com o seu marido? Com certeza. Só que antes, meus queridos, eles estavam vivendo num lugar abençoado e harmonioso, na presença de Deus. Agora, nos relacionamentos, ela estaria sujeita dentro de um relacionamento em que o homem deveria escolher caminhar com o Senhor Deus. Quantas pessoas não entram nos casamentos, e não só mulheres, mas homens também, e o cônjuge não caminha com Deus. E, portanto, trata a mulher com violência, trata a mulher sem honra, trata a mulher sem carinho. Não foi assim que Deus sonhou desde o princípio. O desejo de Deus era que os casamentos fossem baseados em o homem e a mulher tendo comunhão com o Senhor e amando a Deus acima de todas as coisas, que eles pudessem amar um ao outro e tratá-los com honra. A sentença proferida pelo Senhor em relação ao homem teve a ver com o seu trabalho. A terra se tornou maldita por causa do homem. Inclusive, Jeremias 12:4 fala assim: até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Jeremias vai falar para a gente a respeito desse luto que a terra sofre, porque há maldade no coração daqueles que habitam. Quando a gente olha para a natureza e para tudo que aconteceu no planeta Terra, a culpa é do pecado, o pecado que entrou e que faz com que os homens sejam maus. Eu estava vendo um vídeo a respeito das praias agora, nesse final de ano, e quanta sujeira foi deixada na orla da praia. As pessoas saem para festejar, para estar juntos, para buscar, né, ver os fogos, tentar, na esperança de que tenha um ano diferente, mas elas vão deixando um rastro de destruição e de sujeira. Nunca teve a ver, essa nunca foi a vontade de Deus. O desejo do Senhor é que o homem fosse responsável e que cuidasse com amor da natureza, a natureza que o Senhor Deus criou. Por causa do pecado do homem, a terra, a criação estaria sujeita a essa maldade. E não apenas isso, o versículo 18 vai dizer que espinhos e ervas daninhas passariam a existir. E o versículo 19 vai dizer ainda que o homem teria que conquistar o fruto do seu trabalho através do suor do seu rosto, pelo seu próprio esforço. A sua bênção através do suor do seu rosto. E então no versículo 20, nós vemos o homem dando o nome de Eva para a mulher. Eva significa vida ou geradora de vida. E o Senhor, no versículo 21, faz roupas de peles para Adão e para a mulher dele. E aí significa que o primeiro animal foi morto. Até então, você se lembra que eu já expliquei para vocês. O Senhor havia dito que eles deveriam se alimentar apenas de ervas e de frutas, né, de plantas, de vegetais. Ainda não havia sido instituído a questão de comer animais. Portanto, o primeiro animal que foi morto não foi morto para comer, foi morto para cobrir o pecado. O derramamento de sangue foi feito para cobrir o pecado do homem e para que a pele desses animais servissem de roupas para o homem. E o versículo 23, então, vai dizer que o Senhor lançou o homem fora do jardim do Éden. Versículo 22, o Senhor vai dizer, então, que seria muito bom que o homem, nessa condição de caído, nessa condição de afastado da comunhão de Deus, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, gerando semelhantes a ele. Portanto, o Senhor, então, vai lançar ele fora do jardim. Ele iria, juntamente com a sua mulher, construir a sua vida no restante do mundo que Deus havia criado. E aí então o Senhor colocou ali guarda, né? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor colocou querubins, né? E se você quer ver mais a respeito dos querubins, você pode ler lá em Ezequiel 10:15 e depois você lê Ezequiel 1 a partir do versículo 5. Pode ler aí até o versículo 14, para você ver como é a visão dos querubins, né? Às vezes a gente pensa o querubim de um jeito, mas a Bíblia explica para a gente de outro jeito. Então o Senhor colocou o querubim a leste do jardim do Éden, e havia uma espada flamejante ali que se movia para que ninguém se aproximasse da árvore da vida. E assim o homem e a mulher começaram a sua jornada fora do jardim de Deus, fora do lugar onde o Senhor havia preparado que eles construíssem sua família e começassem a sua história. Aplicando para as nossas vidas,
Deus sempre fala a verdade a nosso respeito. Todas as vezes que nós estivermos ouvindo alguma coisa que denigre quem nós somos, porque aplicando para as nossas vidas, você e eu, nós somos muito amados por Deus. Todas as vezes que nós escutemos uma voz que diga para nós qualquer coisa contrária a esse amor, essa voz não procede da verdade. E todas as vezes que nós também fomos sugestionados a fazer algo que é contra a vontade de Deus, saiba que isso não vai levar você e nem eu para um caminho bom. Volte desse caminho, não faça aquilo que vai desagradar o coração de Deus, porque assim como o homem e a mulher, assim como Adão e Eva, escolheram fazer aquilo que Deus disse a eles de maneira muito clara, não façam, e a consequência disso foi a destruição na nossa vida da mesma maneira. Por isso que é muito bom nós aprendermos a palavra do Senhor, para que nós saibamos exatamente como deve ser a nossa vida, como o Senhor gostaria que fosse a nossa vida, na presença dele, para que nós fôssemos abençoados. Porque o plano de Deus para as nossas vidas não mudou. Foi por isso que ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. E eu vou falar um pouquinho a respeito do pecado, do inimigo, de Jesus, amanhã. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.